Meus amados, acabamos de ouvir aqui uma palavra de Deus para o nosso coração. Quero deixar aqui para os irmãos, no Evangelho de Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 10. Lucas, capítulo 10, versículo 1 e 2. Diz o texto assim, todos encontraram? E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Amém? Amém. Queridos irmãos, palavras de Jesus Cristo, nosso Salvador, que ficou registrado e de grande importância para refletirmos concernente à obra de Deus nos dias atuais. Nós vamos verificar que tanto o evangelista Mateus, como também Lucas, Mateus capítulo 10 e Lucas capítulo 9, nos fala que o Senhor Jesus, ele convocou os seus 12 discípulos, aqueles que ele havia escolhido para caminhar juntamente com ele durante o seu ministério. E uma convocação, irmãos, ela deve ser atendida. Jesus fez uma convocação com os seus discípulos, com os 12 que foram escolhidos debaixo de oração, pois a Bíblia nos informa, em Marcos capítulo 3, que Jesus passou a noite toda orando. E logo pela manhã, dentre a multidão, ele escolheu para si aqueles que ele quis. Ele faz essa escolha a dedo, convocando esses discípulos para algo de suma importância que jamais, talvez, houvesse passado no coração sequer de alguns deles, a respeito da obra que o Senhor estava já projetando, ou havia projetado para a instituição da sua igreja. E no capítulo 10 de Mateus e capítulo 9, diante da convocação que Jesus faz aos seus discípulos, a Bíblia diz que o Senhor Deus, o Senhor Jesus lhe deu virtude e poder. Jesus lhes deu virtude e poder. Vou dizer só mais uma vez para que os irmãos não esqueçam. Jesus lhes deu virtude e poder. Para quê? A virtude e o poder de Deus sobre a vida daqueles discípulos tinha propósito. E qual era o propósito, senão o que está registrado na Bíblia, que era expelir os demônios, curar os enfermos e pregar o evangelho do reino de Deus, como também ressuscitar os mortos. A autoridade que veio de Jesus sobre eles foi ímpar, e eles foram comissionados para cumprir aquela missão que foi delegada pelo Senhor Jesus. Mas o texto que lemos do capítulo 10, verso 1, diz, logo em seguida, que Jesus convoca mais 70. A missão que ele havia dado para os 12 era uma missão específica para que eles fossem as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja,
era um privilégio que Jesus estava dando, por meio dos seus discípulos, à casa de Israel, para eles tomarem conhecimento do Filho de Deus, daquele que foi enviado por Deus, para pregar o reino dos céus. Mas Lucas descreve que depois disso, depois de alguns ensinamentos que Jesus lhes dera, Jesus então designa mais 70 discípulos e os envia diante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Então essa missão dos 70 tinha como objetivo ir adiante do Senhor Jesus, apregoando o Evangelho de Cristo, no mesmo sentimento no coração, na mesma intimidade, e também na virtude e no poder que o Senhor Jesus havia dado aos seus discípulos anteriormente. Mas é aqui que ele descreve algo de grande importância, que prevalece até os dias atuais. Nós estamos num culto de ações de graças, nós estamos reunidos na presença do Senhor, nós estamos agradecendo a Deus pela vida do pastor, e nós sabemos e já ouvimos aqui hoje sobre a responsabilidade que um pastor tem sobre si em relação à obra de Deus. Dias atrás eu estava escrevendo algo e fazia uma pergunta a mim mesmo sobre a obra do Senhor, quando eu me deparei com esse texto que Jesus declara, dizendo: grande é, em verdade, a seara. Jesus, ele faz aqui em forma de figura, para que eles entendessem o quão grande, o quão extenso é a seara do Senhor. E esta seara requer trabalhadores. Seara sem trabalhadores não tem como produzir mais, não tem como colher mais frutos. A seara é grande e não pode passar o tempo da colheita, e por essa razão precisa-se de trabalhadores. Jesus, ele aproveita esta ocasião de fazer ou de designar mais 70 e dizer: grande é a seara, mas os obreiros, os trabalhadores são poucos. São poucos. Essa ideia de poucos trabalhadores, irmãos, ela prevalece até os dias atuais, embora pareça que não, mas na prática, esta palavra nunca soou tão forte como nos dias atuais. São poucos os trabalhadores para a seara, porque muitos acham que trabalhar nesta seara, ser um evangelista, ser um pastor hoje nos dias atuais é status, é ter seguidores. O que está prevalecendo hoje são números de seguidores, mas ser um obreiro ideal na obra do Senhor não é status, não é ter seguidores, não é ter fãs. Ser obreiro na obra do Senhor é sofrimento, é peso, é característica de sofrimento, de carregar uma carga pesada que muitos não querem reconhecer. E por que não dizer que muitos até bradam dizendo: ah, chegou o dia do aniversário do pastor, é dia de bênção. Sim, para ele é dia de bênção, é dia de alegria, porque trabalhou 364 dias no ano, correndo, orando, visitando, pregando a palavra, preocupado, jejuando, pedindo a Deus misericórdia, para Deus dar uma direção, preocupação com famílias, preocupação com obreiros, preocupação com o trabalho do Senhor.
A mente de um obreiro está trabalhando 24 horas por dia. Às vezes está dormindo e a sua mente está trabalhando. Ele às vezes dorme, mas acorda cansado. O corpo físico cansado devido às preocupações que tem concernente à obra de Deus. Então não é status. Nem pode ser status. A igreja do Senhor tem o privilégio de ter o seu pastor consigo, mas o pastor não pode dizer eu tenho uma igreja, mas a igreja alegremente pode dizer nós temos um pastor que foi dado por Deus, que foi concedido pelo Senhor, porque é promessa dele para conosco, eu vos darei pastores, aleluia. Jesus, reconhecendo isso, disse: rogai. Sabe o que é essa palavra rogar, irmãos? É pedir com insistência. Rogar é pedir com insistência, não é pedir uma vez e desistir, não é pedir 2 vezes e desistir, não, é pedir constantemente. Rogar é insistir com Deus: Senhor, levanta trabalhadores para a sua obra, levanta, porque está em falta. A geração dos anos 90 era uma geração que tinha preocupação em ser um trabalhador na obra de Deus. Nós tínhamos uma juventude apegada à oração, ao jejum, à preocupação com o Evangelho de Cristo, que não abria mão de estar na casa do Senhor por nada. A alegria era poder chegar no culto já com o dedo travado na Bíblia. Se eu receber a oportunidade, eu vou falar que Jesus é bom. É chegar na igreja, a preocupação era chegar na igreja em santificação, orando, clamando a Deus para que o Senhor salve, para que o Senhor liberte vidas. Mas a geração de hoje, devido às tarefas do dia a dia, as preocupações, que são outras, além da obra de Deus, está pesando na vida de muitos. E embora haja ou exista um desejo dentro do coração em fazer algo para Deus, mas existe algo que impede. Existe talvez uma fraqueza, existe talvez um pensamento ao contrário, existe talvez muitas barreiras que se levantam e ele não sabe como se conduzir. Antigamente se orava por isso, hoje ninguém quer saber mais de orar por isso, mas Jesus está nos alertando e está nos lembrando: rogai, peça com insistência, fale com o dono da seara, para que ele levante, para que ele envie obreiros para a sua seara. Eu aprendo aqui que não é o homem que envia, é Deus que envia. O homem não pode falar no íntimo do coração de ninguém, mas o Espírito Santo fala. O homem não tem capacidade de agregar, às vezes, alguma coisa que venha surtir um efeito positivo em relação à obra de Deus, mas o Espírito Santo tem poder. Ele tem poder, porque ele conhece as profundezas de Deus, diz a palavra do Senhor. E o Espírito Santo é aquele que levanta, que comissiona, é aquele que fala, é aquele que revela, é aquele que mostra, é aquele que ordena, é aquele que orienta, é aquele que dirige, porque a igreja está sob a responsabilidade do Espírito Santo de Deus. Não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. O azeite desce sobre alguém, mas é definitivamente pela graça e orientação do Espírito Santo na vida de alguém que foi chamado e escolhido pelo Senhor. É lógico que entendemos que precisa de uma orientação, de uma direção,
Às vezes trabalhamos com pedras preciosas que precisam ser lapidadas, orientadas na obra do Senhor. Mas não é pelo fato de acertar 10 vezes e errar uma, que você deverá ficar para trás, porque todos erram. Às vezes, na ansiedade de querer fazer o melhor, erramos. Mas o Espírito de Deus é aquele que nos lapida, que nos ajuda a estar enquadrado de acordo com a vontade do Espírito de Deus. Então é Ele, é o Senhor que envia trabalhadores. Por que é Ele que envia? Porque é Ele que pode recompensar, é Ele que pode pagar. Ele é o dono do ouro e da prata, e Ele sabe recompensar muito bem aqueles que confiam nele. Aleluia, que fez aliança com Deus. E mesmo que sejamos falhos, Deus não falha contigo, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Se olharmos ou definirmos alguém somente pelas beiradas, pelos defeitos que tem, nunca ninguém prestará para fazer alguma coisa na obra do Senhor. Mas, se definirmos com o olhar do céu, na unção do Espírito Santo, da forma que Ele dirige e orienta a igreja, porque a igreja é do Senhor Jesus. E é mais do que feliz aquele que pode levantar sua mão e dizer: nós temos um homem de Deus conosco, que nos ajuda, que ora por nós, que nos aconselha, que dá sua mão no momento incerto da nossa vida, que nos toma pela mão e nos ajuda. Você é mais do que feliz e pode glorificar ao Senhor, enquanto outros precisam continuar rogando e pedindo misericórdia. Então, rogar, insistir, para que Deus envie trabalhadores. Envie trabalhadores. Trabalhadores não perdem tempo, não dormem em serviço. Trabalhadores estão ocupados. Ocupados. O que Paulo nos ensina em Tessalônica, no texto que lemos, é que reconheçais aqueles que trabalham entre vós. Entre vós, tenhai-os em estima, em grande estima, e tenham paz com ele. Tenham paz. Se você não está em paz com seu pastor, trate de se consertar, porque é o homem de Deus que ele estabeleceu na igreja. Lembre-se, é um homem, e muitas vezes somos falhos. O único perfeito é Deus. Mas o homem, mesmo sendo falho, ele tem poder de reconhecer as suas falhas. Então, se o seu coração não está em paz com o seu pastor, ore, peça misericórdia e abrace o seu pastor. Diga: pastor, eu preciso do Senhor, eu preciso da sua bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Tende paz com ele. Aleluia. Poderíamos falar muitas coisas aqui, mas o tempo não nos permite. Mas que fique calado em seu coração, marcado: rogai ao dono da seara. Ele é o dono da seara, porque a seara é ampla e tem lugar para muitos trabalharem. Não precisa haver guerras, não precisa haver competições, porque Deus chamou a cada um para ficar no seu lugar. 1 Coríntios 7:20, fique cada um na vocação em que foi chamado. E cada um tem uma vocação. Faça o seu trabalho com alegria, debaixo da administração do seu líder, a qual Deus colocou para cuidar da sua vida. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Eu achei interessante esses dias atrás, conversando com um missionário lá do Paraguai, pastor Antônio Monteiro. Ele me mandou um vídeo. Ele mora numa fazenda e ele tem lá algumas ovelhas. E ele estava percorrendo um caminho e as ovelhas vinham toda atrás. Toda atrás. Mas no meio das ovelhas tinha um cordeiro.
cordeiro, e esse cordeiro vinha quente para o lado dele, e ele filmando, né, mostrando a reação do cordeiro. Daqui a pouco o cordeiro veio e deu uma cabeçada na coluna dele, bem na coluna. Ele disse: olha, pastor, eu estava com uma dor na coluna terrível. Esse cordeiro, é por isso que nos ensina nossos pastores que não pode ter dois cordeiros no mesmo lugar, que dá competição, né? Mas esse cordeiro me deu uma cabeçada que eu sarei na hora. Eu fiquei sarado, fiquei curado da minha coluna. Aleluia. Mas o que eu aprendi com isso, irmãos, é que a igreja é do Senhor Jesus. E muitas vezes até as cabeçadas que dão em nós nos servem de lições. Às vezes para curar uma ferida. Às vezes para nos fazer refletir e aprendermos um pouco mais. Mas a igreja é do Senhor Jesus e Ele continua no comando. Então rogai ao dono da seara, peça com insistência, todas as vezes que o crente dobrar o joelho e se dirigir a Deus, diga: Senhor, envie trabalhadores, envie trabalhadores, envie trabalhadores, envie trabalhadores para a seara, porque ela é grande, ela é extensa, e necessário é que se levante trabalhadores para a seara. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a guardarmos a sua palavra em nossos corações.